Deuteronômio 18. Os levitas sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele. Não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos, para assistir e ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, para sempre. Se um levita, saindo de alguma das tuas cidades de todo Israel, em que ele estiver habitando, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, e ministrar em nome do Senhor seu Deus, como o fazem todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, comerá a porção igual a deles, fora a das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração: Como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres 3 cidades. Preparar-lhe-ás caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois, é o caso no tocante ao homicida que se acolherá ali para que viva. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem dantes não odiava. Como, por exemplo, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha aí, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha a morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te dei esta ordem: 3 cidades designarás para ti. E, se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares, para o cumprires, todo este mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a estas 3 mais 3 cidades, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra,
que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém, odiando a seu próximo e lhe armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. O teu olho não terá piedade dele. Antes tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores na tua herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuires. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. E os juízes inquirirão cuidadosamente. E eis que, sendo a testemunha falsa e falso testemunho que deu contra seu irmão, far-lhe-ás como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Os restantes, ouvindo isso, temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. O teu olho não terá piedade dele, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. 20. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a receba. Assim continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás, e logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-los-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer, pelo que não o cortarás. Porventura a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti?
Somente as árvores que souberes não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que seja vencida. 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres, for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão as distâncias dali até as cidades que estiverem em redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, trarão a novilha a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E segundo a sua sentença se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e, protestando, dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio de teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, se vires entre os cativos uma mulher formosa à vista e, afeiçoando-te a ela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para a tua casa. E ela, tendo rapado a cabeça, cortado as unhas, e despido as vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso estarás com ela, e será seu marido, e ela será tua mulher. E, se te enfadares dela, deixá-la-ás ir à sua vontade. Mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E todo Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá. 22. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles. Sem falta os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti ou não o conheceres, levá-los-ás para a tua casa e ficarão contigo até que teu irmão os venha procurar. Então lhes restituirás. Assim farás também com o seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que teu irmão tiver perdido e tu achares. Não te poderás desviar deles. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar.
para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. Não semearás a tua vinha de 2 espécies de semente, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares como do fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Porás franjas nos 4 cantos da tua manta, com que te cobrires. Se um homem tomar uma mulher por esposa, e, tendo coabitado com ela, vier a desprezá-la, e lhe atribuir coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e, quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais da virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça, e os levarão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, e agora ele a despreza, e eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha os sinais da virgindade. Porém, eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade, tomando o homem, o castigarão e, multando-o em 100 siclos de prata, os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se for no campo que o homem achar a moça, que é desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. Não há na moça pecado digno de morte, porque, como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso, pois ele a achou no campo. A moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse em juízo entre sangue. Se um homem achar uma moça virgem não desposada e, pegando nela, deitar-se com ela, e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher. Não a poderá repudiar por todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, e não levantará Deuteronômio 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito. E, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Contudo, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem prosperidade por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor. Quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará em água. E depois do sol posto, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás.
Entre os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e para te entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte. Não entregarás a seu senhor o servo que, fugindo dele, se tiver acolhido a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Do teu irmão não exigirás juros, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros, porém do teu irmão não os exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo a que puseres a mão, na terra a qual vais para a possuíres. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu alforje. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e, fazendo-lhe carta de divórcio, lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa, para se regozijar com a sua mulher que tomou. Ninguém tomará em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se for descoberto alguém que, havendo furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e tenha escravizado ou vendido, esse ladrão morrerá. Assim exterminarás o mal do meio de ti. No tocante à praga da lepra, toma cuidado de observar diligentemente tudo o que te ensinarem os levitas sacerdotes. Segundo lhes tenho ordenado, assim cuidarás de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem, a quem fizeste o empréstimo, te trará para fora o penhor. E se ele for pobre, não te deitarás com seu penhor. Ao pôr do sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás em penhor o vestido da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. Quando no teu campo fizeres a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos.
Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Por isso eu te dou este mandamento. Deuteronômio 25. Se houver contenda entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente e ao culpado condenar-se-á. E se o culpado merecer açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderá dar, não mais. Para que, porventura, se lhe der mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Mas, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá o rosto e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar pelas suas vergonhas, decepar-lhe-á a mão. O teu olho não terá piedade dela. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa 2 éfas, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo, terás éfa inteira e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deuteronômio 26. Também, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás: Arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar. E veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos,
Dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas tirei coisa alguma estando eu imundo, nem delas dei para algum morto. Ouvi a voz do Senhor meu Deus. Conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo de Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda observar estes estatutos e preceitos. Portanto, os guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvidos à sua voz. Outrosim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 27. Moisés, com os anciãos de Israel, deu ordem ao povo, dizendo: guardai todos estes mandamentos que eu hoje vos ordeno. E no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. E escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiveres passado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Quando, pois, houverdes passado o Jordão, levantareis no monte Ebal estas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caiareis. Também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, gravando-as bem nitidamente. Falou mais Moisés e os levitas sacerdotes a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Nesse mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel: maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo, dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto levantou a cobertura de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que receber peita para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir.
E todo o povo dirá: 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra na qual estás entrando para possuíres. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva à tua terra pó. Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades deles todo o dia. Porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e esmagado todos os dias, e enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos.
com úlceras malignas, de que não possas sarar, o Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas, sim, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais. E ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E virás a ser por pasmo, provérbio e ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Levarás muita semente para o teu campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo consumi-los-á o gafanhoto. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilha, como também sobre a tua descendência para sempre. Por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede, e em nudez, e em falta de tudo. E ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação de rosto feroz, que não respeitará o velho, nem se compadecerá do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. E não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te faça perecer. E te sitiará em todas as tuas portas, até que em toda a tua terra venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas. Sim, te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será mesquinho para com seu irmão, para com a mulher de seu regaço e para com os filhos que ainda lhe ficarem de resto. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe terá ficado de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Igualmente, quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será mesquinho o seu olho para com o homem de seu regaço, para com seu filho e para com sua filha. Também ela será mesquinha para com as suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir a ti toda a enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Assim ficareis poucos em número, depois de haver descido em multidão como as estrelas do céu, porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, para fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuirdes. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes,
nem vós nem vossos pais, deuses de pau e de pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a tarde. E à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo que terás em teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse: nunca mais o verás. Ali vos poreis à venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá em 29. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que fizera com eles em Horebe. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: vistes tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato no vosso pé. Pão não comestes, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando, pois, viemos a este lugar, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, à peleja, e nós os ferimos. E lhes tomamos a terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus. Os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, tanto o rachador da vossa lenha como o tirador da vossa água, para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo e ele vos seja por Deus, como vos disse e como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ora, não é somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos de pau e de pedra, de prata e de ouro, que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, pelo contrário, fumegará contra esse homem a ira do Senhor e o seu zelo, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Assim o Senhor o separará para mal, dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro desta lei. Pelo que a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas dirão, ao verem as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e que toda a sua terra é enxofre, sal e abrasamento, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações dirão: porque fez o Senhor assim com esta terra? Que significa o furor de tamanha ira? Então se dirá: porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, que tinha feito com eles, quando os tirou da terra do Egito.
e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que eles não tinham conhecido e que eles não foram dados. Por isso é que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiverem odiado e perseguido. Tu te tornarás, pois, e obedecerás à voz do Senhor, e observarás todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento, que eu hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu, e no-lo trará, e no-lo fará ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, e no-lo trará, e no-lo fará ouvir, para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, Êxodo 31. Prosseguindo Moisés, falou ainda estas palavras a todo o Israel, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los entregar, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco.
não vos deixará nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo o Israel: Sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Também Moisés lhes deu ordem, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante ao Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta lei diante de todo Israel, para todos ouvirem. Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual estáis passando o Jordão para possuir. Também disse o Senhor a Moisés: Eis que vem chegando o dia em que hás de morrer. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da revelação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá indo após os deuses estranhos da terra na qual está entrando, e me deixará e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não é, porventura, por não estar o meu Deus comigo, que me sobrevieram estes males? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra o povo de Israel. Porque eu introduzirei na terra que, com juramento, prometi a seus pais, terra que mana leite e mel. Comerá, fartar-se-á e engordará. Então, tornando-se para outros deuses, os servirá e me desprezará, violando o meu pacto. E será que, quando lhe sobrevierem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto conheço a sua imaginação, o que ele maquina hoje, antes de eu o ter introduzido na terra que lhe prometi com juramento. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Congregai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome por testemunhas contra eles o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés proferiu todas as palavras deste cântico, ouvindo toda a Assembleia. 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
caia como a chuva a minha doutrina. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato? Não é ele teu pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo de solidão e horrendos uivos. Cercou-o de proteção. Cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos bodes, com mais fino trigo. E por vinho bebeste o sangue das uvas. E Jesurum, engordando, recalcitrou. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com uma nação insensata os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Seol, e devora a terra com seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, esgotarei contra eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição. E contra eles enviarei dentes de feras, juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto ao mancebo como à virgem, assim à criança de peito como ao homem encarnecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissessem: a nossa mão está exaltada. Não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Se eles fossem sábios, entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderiam só perseguir 1000, e 2 fazer rugir 10.000, se a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor vindicará ao seu povo, e se arrependerá no tocante aos seus servos,
quando vir que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantem-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. De sangue embriagarei as minhas setas, e a minha espada devorará a carne. Do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Aos seus adversários retribuirá vingança, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés, e proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E, acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a que vais subir, e recolhe-te ao teu povo. Assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecastes contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse ele: o Senhor veio do Sinai, e de Seir raiou sobre nós. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade ama o seu povo. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a assembleia de Jacó. E tornou-se rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo juntamente com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no meio do seu povo. Com as suas mãos pelejou por si. Sê tu o seu auxílio contra os seus inimigos. De Levi disse: sejam teu Tumim e teu Urim para o teu homem santo, que provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse de seu pai e de sua mãe: nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos, e não conheceu a seus filhos. Pois esses levitas guardaram a tua palavra e observaram o teu pacto. Ensinarão os teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Chegarão incenso ao seu nariz e porão holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. De José disse: abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com os mais excelentes dons do céu, com o orvalho e com as águas do abismo que jaz abaixo, com os excelentes frutos do sol e com os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos e com as coisas excelentes dos outeiros eternos.
com as coisas excelentes da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é príncipe entre seus irmãos. Eis o seu novilho primogênito. Ele tem majestade, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade. Habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele se proveu da primeira parte, porquanto ali estava reservada a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é cachorro de leão, que salta de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali, saciado de favores e farto da bênção do Senhor, possui o lago e o sul. De Azer disse: Bendito seja Azer dentre os filhos de Israel. Seja o favorecido de seus irmãos, e mergulhe em azeite o seu pé. De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó a sós, na terra de grão e de mosto, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas 34. Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: E tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista, nem se lhe fugira o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe, e os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel.